augusta rainha do céu. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite a você que reza conosco nesse momento. Boa noite, José. Mais uma vez nós aqui novamente, né? Olha que maravilha, né? Como que Deus é bom, né? E boa noite ao anjo que está na transmissão. Boa noite, Zé Carlos. É muito bom estar aqui novamente junto contigo, fazendo esse momento bonito de reflexão nesse entardecer com Maria. Você é o nosso convidado especial para estar conosco nesses minutinhos para refletir a palavra, para fazer a citação, depois refletir melhor. Boa noite, Ângelo. Seja bem-vindo para rezar conosco também. Iniciemos então, José, com o sinal do cristão. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezemos juntos o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É um momento de nós colocarmos as nossas orações, nossos pedidos, nossos agradecimentos nas mãos de Maria, nossa intercessora por excelência. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora nós temos o Evangelho, né, José? Muito bem, o Evangelho do dia, nessa segunda-feira maravilhosa, nesse dia 24. O Evangelho é, se você que tem o costume de marcar a citação para depois refletir melhor, é Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30, somente 7 versículos, 24 a 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que legal esse texto, ele fala de Naamã. A história de Naamã é tão legal que ele duvidou, né? Ele não acreditava que se ele entrasse lá naquela piscina, né? Ele mergulhasse na piscina 7 vezes, ele não ia ser curado.
E como ele, cada vez que ele mergulhava, ele saía da mesma forma. Cada vez que ele mergulhava, ele saía da mesma forma. Ele estava incrédulo. Mas quando ele completou as 7 vezes que ele saiu curado e limpo, ele acreditou e as outras pessoas também que estavam ao redor dele, que conviviam junto com ele, também acreditou. Porque Jesus, ele também faz isso conosco. Às vezes ele deixa nós, às vezes, meio que incrédulos. Muitas das vezes nós, às vezes, deixamos de lado de acreditar naquilo que o Senhor quer que nós acreditamos. E Ele sempre pede. Mas é tão interessante que Deus é tão bondoso que Ele não obriga nada a ninguém, né, Zé Carlos? Ele deixa a pessoa livre, né? Liberdade, né? Liberdade, Ele deixa a pessoa livre. E olha o que Ele fez. Olha o que esse evangelista Lucas escreveu aí. Jesus entrou na sinagoga e começou a falar do profeta e também do que aconteceu com Naamã. E como que as pessoas pôde acreditar. E quando ele disse que aquele dia estava previsto que seria ele que estaria ali para fazer aquela leitura e falar que ele seria essa pessoa, muitos também não acreditaram. Tanto é que pediram, falaram uns para com os outros, que era para expulsar ele da cidade. E ele tranquilamente saiu pelo meio do povo e foi para outra localidade. Assim também acontece conosco. Quantas e quantas vezes nós às vezes vamos anunciar o evangelho para algumas pessoas ou algumas localidades e muitas pessoas retrucam. Muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas querem viver essa vida do mundão, essa vida fácil. Não querem passar pelas cruzes, não querem ter cruzes. E nós sabemos que para alcançar o céu, que é o que nós almejamos, nós temos que passar pela cruz. Temos que passar pela cruz. Porque Jesus nos ensinou que Ele teve que passar pela cruz para ensinar para nós como que nós podemos chegar ao céu. Todos nós temos problemas, todos. Independente de classe social, raça, cor ou religiosidade, todos nós temos problemas. E nesse texto, o evangelista Lucas estava mostrando para cada um, na escrita dele, está dizendo para cada um de nós, que nós temos que confiar em Deus, temos que acreditar nele, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Quantas pessoas desanimam, Zé Carlos, quando descobre que está com algum tipo de doença, ou quando tem algum problema na família, ou quando tem algum problema de matrimônio? Quantas pessoas desistem? Então, José, e você veja bem, não confiam, né? E eles perceberam quando Jesus falou isso, que era com eles que Jesus estava falando. Com eles mesmo. Eles não tinham fé, né? Não tinham. Por que o Naamã foi curado? Porque teve fé, né? Por que a viúva foi mandada Natan para a viúva também? Sim. Tinha tantas viúvas, mandou para uma Logo só. Logo para uma só. Por quê? Isso. Né? E ela... Interessante isso que você está falando. E nós, às vezes, agimos da mesma forma também. Da mesma forma. A gente fica assim meio sem confiar em Deus. Achei interessante você falar assim, nós precisamos confiar em Deus. Confiar, né, em Deus plenamente. É fácil? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil. Mas é para isso que existe a igreja. É para isso que existe o Evangelho. É para isso que existe a palavra de Deus. Eu acho tão interessante quando a gente vem à missa, a Eucaristia, né? Mais dito assim. E quando o padre fala assim, a palavra de Deus é que nos orienta. É por causa dela que nós estamos aqui na igreja. Não é por causa de quem proclamou, é por causa da palavra de Deus. É ela que nos leva para o caminho. Aí, às vezes, acontece talvez de uma leitura, ou de uma proclamação de uma leitura, ser um pouco meio pesada para a gente, e a gente um pouco já desanima. Não, talvez serve mesmo para a gente. O primeiro ouvido que ouve é aquela pessoa, claro, que está proclamando. Mas nós que estamos ali participando da celebração, é o momento de nós guardarmos essa palavra no coração para, durante a semana, transmitir ela para as outras pessoas. Não ficar só conosco, mas que nós possamos transmitir ela.
Olha que interessante essa leitura desse evangelho de hoje, né? A viúva, até foi engraçada a história dela, porque ele chegou na casa dela e pediu, né, para ela fazer pão. Ela falou assim, mas eu só tenho uma vasilha, só tenho um pouquinho. Estava acabando já, Está né? acabando, e daí só tem eu e a minha filha, né, só eu, vai acabar. Ele falou, não, de hoje em diante nunca vai faltar. E assim conosco. E ela Na nossa acreditou, vida. né, José? Fez Ela o pão fez e o deu o pão. pão para ele também comer. Para né? ele comeu e saciou ele e os outros, e olha só. Eu falei Natão, mas é Elias, né? Elias, isso Elias. mesmo. Natão falou que foi mergulhado. Né? É. Isso. Muito bem. Esse evangelho, então, ele traz para nós um ensinamento muito forte, para que nós possamos confiar no Senhor. Ter essa confiança convicta, plena, sem esmorecer, fazer que nem o Padre Carlos dizia, final do Padre Carlos. Não ficar borboleteando aí por aí, ouvindo aqui, ouvindo uma coisa aqui, outra ali, e não entendendo direito. Não. Que nós possamos confiar no Senhor e viver esse evangelho que nos faz crescer como pessoas e também nos faz crescer como cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Isso. agora, nos dirigindo a nossa mãe, né, a nossa intercessora, e ela nos conduz, ela nos orienta nos caminhos de Jesus. Isso. E nos consagremos a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quarta-feira nós temos a missa das 15 horas, né? E da missa da saúde, às 19h30, a missa pelos falecidos. Na quinta-feira nós temos a adoração ao Santíssimo Jesus. Momento especial. O Cristo está aqui, aquele mesmo que falou no Evangelho, né? Ele estará mesmo. aqui eucaristicamente presente entre nós. Que legal. Então, às 19 horas, quinta-feira. Aí na sexta, tem as mães que oram pelos filhos, né? Não, aliás, no sábado. Isso. Na sexta tem a Via Sacra. No sábado, as mães que oram pelos filhos, às 8 horas da manhã. Às 14, o terço dos homens, no mesmo sábado. À noite, 19h30, a missa. E no domingo, as duas missas de costume, das 8h30 e das 19h30. Acho que é isso, né? Não esqueci isso nada, mesmo. não. Eu estava até colocando agora, Zé Carlos, no início você falou das intenções, tinha colocado uma intenção especial, porque amanhã, que é terça-feira, eu estarei indo para Cascavel, estou fazendo um tratamento lá nas vistas, e que a minha viagem ocorra da melhor forma, né? Que eu possa ir e voltar com a graça de Deus. E que o Senhor abençoe os médicos que vão cuidar de você. Isso mesmo, muito bem. Então, uma boa noite a você, Deus abençoe você e sua família, uma boa consulta médica, um bom tratamento, que Deus abençoe. E a você que acompanhou, uma boa noite, um bom descanso. E o Ângelo, novamente o Ângelo lá na transmissão, né? Transmissão. E que o Senhor abençoe você também, Ângelo, e sua família. Muito bem, Zé Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui novamente nessa segunda-feira. É muito bom estar aqui rezando contigo, é muito bom refletir. É interessante porque a gente aprende junto. Tudo que a gente fala aqui, a gente aprende junto, cresce junto como cristão. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, sua família também. E que Nossa Senhora também cubra você e sua família com o manto sagrado. Ao nosso querido Ângelo, que está na transmissão hoje novamente. Boa noite, Ângelo, que você tenha uma semana muito abençoada. E a você que nos acompanhou nesse entardecer, boa noite e até amanhã. Boa noite a todos.